Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E como sempre, nós não poderíamos deixar de convidar um convidado, eu não vou falar mais de peso, porque o Coronel Santana esteve aqui e ele até brincou, né? Um convidado ou uma convidada de excelência, nossa querida amiga Coronel Maria Costa. Seja muito bem-vinda ao podcast Opinião Segura, Coronel. Muito obrigada, Luciano, é um prazer estar com você, uma pessoa que eu admiro há bastante tempo, um dos doutores da nossa PMDF. Estou muito feliz de estar aqui, de poder bater um papo com você a respeito de muita coisa, inclusive da associação, da PM, da jornada, quem é Maria Costa. Muito obrigada. Muito obrigado, eu sei que a agenda da senhora é bem corrida, né? Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui para falar, né, com o nosso público. E lembrando que o podcast Opinião Segura, ele é organizado pelo canal Última Ratio, que no YouTube e no Instagram já conta aí com mais de 100 mil seguidores, recebe o apoio da Caixa de Benefícios da PMDF, temos aqui a sua presidente, do Clube dos Oficiais também da Polícia Militar do Distrito Federal, da B2 Move e da editora Última Ratio, da TEF Internacional e da Smart Chute Brasil. Coronel, como eu disse, vou me referir à senhora Coronel porque eu fico mais à vontade, afinal a senhora é mais conhecida como Coronel Maria Costa, né? Então, novamente, muito agradecido pela vossa presença. E a primeira pergunta que eu faço à senhora, como é que a senhora chegou na Polícia Militar do Distrito Federal? Luciano, é uma longa história. Agora, dia 1º de julho deste ano, vamos completar 40 anos de história da mulher na PMDF. Muito tempo. Então, a primeira turma, como você já sabe, nós começamos ali como soldado, 1983. Então, era um desafio para mulheres recém-chegadas do Nordeste, como eu, sou maranhense, e outras, né, daqui de Brasília. Então, a PMDF trouxe uma tenente de São Paulo, Tenente Bernadette, já tinha uma experiência muito grande de mulheres na PM de São Paulo, e nós começamos lá em 1983. É engraçado porque eu cheguei em janeiro de 83 em Brasília, vindo de uma cidade do interior, primeiramente de Riachão, né? A gente morava, meu pai com meus irmãos e minha mãe morávamos muito longe da cidade, na roça mesmo, na roça, e eu só fui conhecer cidade aos 10 anos, quando eu fui estudar numa cidade chamada Riachão. E, em resumo, né, para chegar em Brasília em 83, eu saí de Riachão em 79, fui para Gurupi, na época era Goiás, né, hoje é Tocantins, para casa de uma tia, e meu irmão morava em Brasília, meu irmão mais velho do que eu morava em Brasília, tinha uns primos também que moravam em Brasília, e eu tinha dentro de mim uma vontade de ir para uma cidade maior, né. Então eu cheguei aqui em janeiro de 83, e aí eu não pensava em ser policial. Eu tinha uma coisa com militarismo, tinha visto uma propaganda da Marinha, de mulheres na Marinha, e aquilo me encantou. Mas, de repente, eu vi a propaganda, a primeira turma de mulheres, soldados femininos da PMDF. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, vou fazer esse concurso. Aí ele, mas você não tem preparo e tal? Falei, vou passar. E aí eu me inscrevi com muita dificuldade, eu morava com meu irmão de favor, sabe, com muita dificuldade lá em Taguatinga-Sul, num barraco, morava muito mal. E assim, mas acreditava que a gente podia vencer, né? Aquela coisa, a gente vem do Nordeste, mulher, ainda é mais difícil. E eu me inscrevi na polícia, fiz o primeiro concurso, a prova, né, escrita, e eu passei, eram 84 vagas, fui a 19ª. E aí foi passando nas outras fases, né, exame de saúde, exame físico, psicotécnico, e de repente, 1º de julho de 83, lá estava a Maria Costa, entrando na Polícia Militar. Então, mudou minha vida a partir daí. 1º de julho de 83, eu entrei, eu já saí da casa do meu irmão, já fui morar, ser a Laranjeira, e começou minha trajetória dentro da Polícia Militar, em 32 anos praticamente, de soldado a coronel. Com muita luta, muita garra para vencer e chegar ao topo da carreira como coronel. É isso, em resumo. Que história, né, coronel? E aí, nessa história da senhora, e fala
Algumas questões assim é interessante comentar. Primeiro, essa vinda da senhora do Nordeste, eu que sou filho de nordestinos, até comento que nasci aqui em Brasília, mas tenho sangue 100% nordestino e me orgulho muito A disso, né? origem, né? A história dos meus pais também, que vieram do Ceará, moraram literalmente na rua quando chegaram aqui, moraram também de favor, né? Na casa de alguns familiares depois. E a história da senhora é a história de vários nordestinos, né, aqui no Distrito Federal, que ajudaram a construir a nossa capital. Então aproveito e é o momento da gente mandar um grande abraço aos queridos nordestinos, né, e descendentes que são muitos. Coronel, e uma outra questão que a fala da senhora me remete a refletir sobre isso, né, como... né, há 40 anos atrás, desbravando a primeira turma de policiais militares feminina, né? Verdade. Eu fico imaginando aqui, ainda mais aquelas, né, como a senhora que não tinha experiência anterior, vindo do interior literalmente, né? E entrando numa corporação na sua totalidade masculina, né? É verdade. Às vezes eu fico analisando assim, como é a Maria Costa, né? Como foi, né? Lá vindo do interior, morando na roça, filha de analfabetos. Meu pai, assim, ele pensava que mulher, ele falava muito isso, né? Que mulher bastava assinar o nome, ele tinha isso. E eu acho assim que foi uma coisa que deu certo, digamos, pelo contexto que eu vivia. Na roça, com muita dificuldade, jamais ia sair de lá. A visão do meu pai e da minha mãe era que a gente casasse muito cedo, né? E mulher precisava aprender a fazer as atividades domésticas. Então, uma família de analfabeto, de pessoas que não tinham uma visão de mundo muito avançada, até porque pela realidade em que a gente vivia. E a partir do momento que eu fui para a cidade, comecei a me destacar, tirando boas notas, enfim. E eu fui acolhida por muita gente, por parentes, e aí falava para meu pai assim, olha, deixa essa menina estudar, não deixa ela aqui na roça, não. E toda a minha família não estudou. Eu fui a única que, ao entrar na PMDF, já gostava de estudar e comecei tarde, com muito sacrifício na casa dos outros, que não é fácil, mas eu tinha uma coisa muito, muito certa dentro de mim, que eu poderia chegar mais longe. Eu não queria aquela vida ali para mim. Então, tanto é que minha família não estudou. E quando eu entrei na PMDF, assim, mudou totalmente a minha vida. Muitos desafios, muitas quebras de paradigma dentro dessa nossa história de soldado lá de 83, depois cabo, sargento, passar no concurso de oficial, não ter academia ainda aqui. Fomos para Belo Horizonte, as primeiras, né, mulheres oficiais. Nós somos 7, né? 5 chegaram ao posto máximo, coronel. E ir para uma outra polícia e também ser um pouco discriminada. Primeiro, que ainda em 87, 88, 89, ainda a gente estava, né, aquele processo ali, a nossa Constituição é de 88. Então tinha muita coisa ainda que eu me lembro que não tinha essa questão de você... ter argumentos, contra-argumentar, então qualquer coisa você ficava presa, né, dentro de uma legislação muito rígida. Então, assim, foi assim que a gente enfrentou as dificuldades, venceu paradigmas, não foi fácil, voltar aspirante e chegar aqui. Aí você vê, estudei 3 anos, fiz o CFO, me sinto super preparada. Eu fui 02 de turma, de 170 alunos lá em Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que era o coronel Mimaia Ribeiro, comandante geral. E ele fez uma homenagem lá na CPFEM, porque o nosso quadro era separado, e me presenteou com uma espada pelo resultado que eu obtive lá em Belo Horizonte. Mas logo em seguida, eu não entendia, porque eu recebi uma parte, você sabe o que é parte, né? A parte de um oficial, questionando por que eu ia usar a espada. E lá no RUPM, tinha realmente escrito que as policiais oficial feminino, que a gente só podia ir ao posto de capitão, não podia usar a espada. Então, assim, foram muitos questionamentos. E aí eu me perguntava, por que eu sou, e outras minhas colegas, somos bem formadas, 3 anos de CFO, chega aqui, a gente só pode ir até capitão. E o masculino, eu fazia esse questionamento para mim, o masculino vem R2, tem realmente um preparo militar, mas ele estuda só 6 meses, né? Eu fazia o EAO,
né? Na Que a época última não faziam turma academia, né? não 3 fazia anos como a senhora fez, né? Exatamente. Então, e aí a última turma é 89, né? Eu sou aspirante 89. E a última turma de R2, então fazia o EAO 6 meses. E eu fazia esse questionamento. Então, e nós lutamos. Verdadeiramente questionamos algumas autoridades, buscamos junto ao Comando Geral, e é só em 1998, que nós conseguimos extinguir o quadro, né, tanto de oficiais quanto de praça feminino, e passar a ter o mesmo direito de ascensão profissional ao posto de coronel. Então, a história de desbravar, de ter o mesmo direito de ascensão profissional, foi ali com a lei 98 que a gente obteve esse êxito. Então, assim, é muita luta, é acreditar muito que é possível, principalmente para as mulheres, porque por mais que se diga, em qualquer esfera pública ou privada, que, não há discriminação, tá tudo certo, há e muita, às vezes velada. E às vezes quando a gente, principalmente como você falou, e numa profissão que tradicionalmente masculina, né? Então você, quando erra, muita gente joga na sua cara, errou porque é mulher, ainda se reporta ao gênero. Mas tudo isso eu estou contando não como... É um desabafo, sim, mas no sentido bom, de mostrar para outras mulheres que nós já passamos muita coisa para chegar nesses 40 anos com várias vitórias, com quebras importantes de paradigmas, de ver que hoje a PMDF ela acolhe muito bem, de uma forma bem diferente lá de 40 anos atrás. Nós já tivemos a primeira comandante-geral, Coronel Sheila, outras mulheres da minha turma, Coronel Vanusa foi 02, e aí a gente continua na batalha, inclusive eu não exerci nenhum cargo importante na corporação, a não ser nos meus 3 últimos anos como coronel, no complexo de ensino lá na antiga escola nossa, né? Que ali era uma escola nossa e um governo retirou da PMDF, e eu tive a missão de transformá-la, todas aquelas instalações ali, numa escola de novo. Então, é muito importante, às vezes, eu vejo essas mulheres entrando hoje e não sabem, né, de tanto detalhe, de detalhes importantes, de quebra mesmo de barreiras, tem que se reportar a primeira turma, porque a gente realmente se sentiu na pele. Mas hoje eu não vejo, assim, a corporação sem a mulher, né? É importante dizer isso. Nós somos 10% do percentual de ingresso, né, tanto do CFP quanto do CFO. A gente tem que lutar para aumentar um pouquinho mais esse percentual, pelo menos para 20%, porque a mulher já provou, nós já provamos, principalmente a minha turma, que nós somos capazes. Coronel, e é interessante a fala da senhora, porque me remete à necessidade que as corporações policiais, em especial, valorizem, né, a história, a sua história, valorizem os seus atores. A gente tem pouca oportunidade de ouvir histórias como a da senhora. Não é a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade de ouvi-la. A gente já teve outras entrevistas, mas todas as vezes que eu a ouço falar, eu fico encantado com a sua história e me sinto obrigado de transmitir para que mais policiais, especialmente o nosso público feminino, saibam que o que elas estão colhendo hoje deve-se e muito ao que vocês plantaram no passado, né? Então a gente tem que valorizar essas histórias e sempre que eu puder, sempre eu vou trazer aqui pessoas para que possa trazer para essa molecada que está chegando aí, né? Quem foram as pessoas que abriram as portas e construíram as bases, né, dessa nossa corporação bicentenária. É verdade. Eu fiquei até emocionada no ano passado. Nós, né, da primeira turma, fomos lembrados. Que às vezes, assim, né, eu posso falar muito bem, assim, porque eu fiz a minha trajetória de soldado a coronel. Então, tem uma experiência muito forte. Poucos, né, coronel? Tiveram essa... Exatamente. Me arrisco a dizer, eu não conheço outro oficial que teve essa oportunidade de sair de soldado a coronel. Tem vários que, às vezes, faz o curso de soldado ali e aí passa no CFO hoje. Tem muito isso. E pula, né? E pula. Mas no meu caso, não. Foi soldado, cabo, 2 anos sargento. Só não fui subtenente, porque eu fui para academia. Entendi. 3 anos na academia, porque passei aí para o CFO, como eu falei. Mas assim, nós fomos homenageadas pelo 9º CFP.
Olha só. Que legal. Foi muito bacana. Pena que não compareceram todas, né, as meninas que já... Meninas, eu falo das meninas, né? Da minha turma, mas foi também a turma de 67, primeiro CFSD, foi lá homenagear a gente. Mas eu achei legal porque o nono, né, é o último, né, nono CFP, homenageando as mulheres que, né, já estão na PM há quase 40 anos. Foi bem legal. Ali eu tive a oportunidade de falar rapidamente como era, né, como a visão que a gente tinha de polícia e como era exigido da mulher naquela época, né, porque ali, nós policiais, nós só podíamos atender na atividade fim, só mulheres, naturalmente, mas os idosos e adolescentes e crianças. E um ponto importante é que a gente usava o revólver, o nosso armamento era um revólver 38, dentro da bolsa. Do lado, né? Assim, quando eu falo isso, olha assim, não, será que o coronel está inventando? Não, olha lá as fotos, era assim, porque era outro tipo, né, de enfrentamento, digamos assim. Então, e éramos mais respeitados. Então, eu acho que eu posso dizer isso. Então, porque a gente via as mulheres ali, às vezes, dentro do ônibus, ou dificilmente sacava essa arma. E era novidade, né? E foi um ganho muito grande para a Polícia Militar, porque aproximou muito a comunidade da própria Polícia Militar, pela figura feminina. A gente só tirava os serviços, o PO, né? De 6 horas, e nós tínhamos 2 tipos, né, o PO e em 2 viaturas, que eu lembro até hoje, a 567 e a 589, 2 viaturas equipadas, inclusive com equipamento de primeiro socorro. E os pontos que a gente trabalhava no Distrito Federal era aeroporto, né, cartão de visita, era o Parque Shop, Conjunto Nacional, Rodo Ferroviária, sempre tinha uma dupla de policial, né, feminino. Então, assim, quando eu falei disso, né, da questão do revólver em especial, o pessoal, será? É verdade isso? É verdade. Vamos olhar lá. Vamos lá, a nossa uniforme, a gente colocava uma bolsa do lado com o revólver. Então, assim, mudou muita coisa. E mudou no sentido da mulher poder trabalhar em qualquer unidade da Polícia Militar. Isso é muito bacana pra gente da primeira turma. Inclusive no BOP, né? Temos policiais militares femininos caveiras, né? E também, assim, hoje eu falo, a mulher na Polícia Militar tem que trabalhar onde ela quiser. Né? Tem as mulheres que querem trabalhar na atividade administrativa, respeitamos, mas desde a minha turma, tinha gente que queria ir para o operacional, tinha gente que queria trabalhar em outras atividades, né? E hoje eu vejo em quase todos os batalhões tem mulheres, então isso é muito, muito, muito bacana para a gente ver esse crescimento e essa quebra de barreiras, né? E hoje a mulher trabalhar em qualquer batalhão e exercer qualquer atividade, isso é muito bacana. Coronel, é interessante, hoje a molecada chega na PM, né? Tem Corolla com ar-condicionado, tem a sua arma cautelada, tem seu colete. Uniforme, né? Lindo uniforme, muito bacana. Aqui vai os nossos parabéns à Polícia Militar, né? Porque, de fato, né, coturno, o fardamento uma apresentação de excelência. Impecável, exato. Né? Porque a corporação, ela te dá essas condições. Exato. No meu tempo, não. Eu me lembro que eu já entrei no ar como oficial de dia para atender Gama e Santa Maria com Fiat Uno só. Hoje tem unidade que a gente às vezes tem mais viaturas e não tem efetivo para colocar dentro das viaturas por conta, né, da diminuição. Então, assim, só que o policial, esses policiais que estão entrando, eles não conhecem essas histórias. Então é importante a gente falar porque, por exemplo, o policial quando entrava de serviço, ele entrava numa fila para receber o seu revólver. Imagina numa micarecandanga saindo 3, 4 horas da madrugada. Primeiro tinha que chegar muito cedo, né, para pegar o armamento. Então, 4 horas, 5 horas, chegava e ia para o quartel, pegava uma fila para entregar o armamento, porque tinha que haver a conferência. Quem era moderno já sabe que ia ser o último da fila, né? É verdade. E hoje o policial, ele tem assim, e deve ser, né? A gente cada vez mais tem que entregar o melhor para o nosso policial. Mas é importante que às vezes a gente vê o novinho, e muitos brincam, né, que é a geração Nutella, né? Mas não vamos desqualificar, porque eu conheço praças dessas últimas turmas excelentes. Tem outros ganhos, assim. Mas é importante a gente saber contar essas histórias para que eles valorizem aquilo que eles têm, né? Eu acho que é a mesma coisa em relação aos nossos filhos, né? A gente que veio de uma família mais humilde e graças a Deus teve uma carreira tal e pôde evoluir, colocar o filho numa escola particular, ter um plano de saúde, e às vezes a gente
se apercebe que os nossos filhos às vezes não valorizam, mas é porque eles não vivenciaram essas histórias, né, como nós, né? Tem a história da geladeira, né? E eu falo isso com muita propriedade, porque meus filhos, quando a gente está ali, eles 6, 7, 8 anos, e a gente fez tudo, né? A minha geração, você é um pouco mais novo, a gente fez tudo para dar uma condição melhor de vida em todos os aspectos, um colégio particular, tudo que alimentação, a gente não teve, né? tudo que a gente não teve. E às vezes, eu não foi uma nem duas vezes, meus filhos, às vezes, abriam a geladeira e falavam assim, não tem nada que eu goste. Né? Toda casa é assim. Não tem nada que eu goste. Aí um dia eu falei para eles, pois é, no meu tempo não tinha nem o que eu não gostava. Essa boa. Eu não gostava, porque assim, nem geladeira a gente tinha. Eu morava na roça. Quando eu conto, aí eles ficam, é mesmo, mamãe? Mas é essa falta mesmo. A mesma analogia é com a polícia militar. É importante conhecer o passado. Para as mulheres, principalmente agora que a gente vai fazer 40 anos, agora em julho, como foi, né, esse desbravar? É importante conhecer. E os homens também, porque lá eu lembro da estrutura, como você falou, até de viaturas. Era o Fusca, era veraneio. Então, hoje tem toda uma estrutura e tem que ter mesmo. A gente defende isso. O policial tem que ter todas as condições de trabalho, as melhores. É Corolla mesmo, viaturas modernas, é armamento, é uniforme, é um salário que hoje está super defasado, né? Então, essa valorização tem que haver. Mas é muito importante você olhar o passado, como era, para você, às vezes, não cuspir no prato que comeu, que eu falo isso. Tem muita gente que tem isso da polícia militar e fala mal da instituição. E eu sou uma eterna defensora. Não gosto de ver, a saúde da PM, não sei o quê. Gente, se tivesse numa fila no hospital, né, público, seria pior. Então, assim, a gente tem que lutar para melhorar todas as vertentes que dão a sustentação da nossa corporação. Mas isso faz parte, né, da sociedade moderna, dos questionamentos, do jovem de hoje. Mas é muito importante você ver um pouquinho o passado. Coronel, para que o nosso público conheça um pouco da sua história, quais foram as principais funções que a senhora assumiu na corporação, na Polícia Militar do Distrito Federal? E, assim, se a senhora puder mencionar grande desafio que a senhora teve ao longo da carreira. Eu acho que assim, já me fizeram essa pergunta antes. Eu sempre fui a mulher do ensino. Quando eu cheguei em 89, aí eu saí aspirante, saí para segundo tenente em 90. E em 1990, eu já fui designada para compor a equipe que ia formar a primeira turma mista da Polícia Militar. Porque até então, o CFSD era feito na CPFEM. Tudo nosso era, né, só de mulheres. E em 1990, houve essa quebra de paradigma de fazer a formação junto. Eram 76 do masculino e o 7º do feminino. E o tenente, ele foi para a reserva como tenente-coronel Ivon Correia, era o comandante da companhia de alunos. Não era nem Cefap lá em Taguatinga, ali onde é o CEPOM, hoje Complexo de Ensino, era 2º Batalhão, companhia de alunos. Então ali eu já fui designada. Pelo fato de ter sido bem sucedida no CFO em Minas Gerais, ter sido elogiada, 02 de turma, e eu sempre gostei mesmo. Antes de ir para a academia, eu já gostava da área do ensino. E aí fui, né? E começou a minha militância na área do ensino. Então, desde 1990, aí fui sendo promovida e eu só tinha cara de ensino. Ou era Cefap, ou era academia. Ou era Cefap, ou academia. Principalmente nas questões ali onde envolvia mulheres, né? E nas questões mesmo de estar dando a sustentação do planejamento, nas divisões de ensino. E foi nessa, né, até major, né? Quando eu fiz em 2011, eu fiz o CSP lá na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, voltei ali no final de 2011, tenente-coronel já antiga, e ali naquele momento eu estava devolvendo o nosso era Cefap, né? No governador Arruda ele colocou lá o Buritinga, e no final de 2011 devolveu. E aí eu assumi a função de coronel, e eu fiquei um mês e 15 dias ali,
a primeira coisa que eu vi lá, que tinha a Secretaria de Justiça e chamava de quartel, já tinha devolvido para a PM, mas ainda tinha aquele pessoal ali da Secretaria, da Penitenciário. Aí foi um desafio, porque 1 mês e 15 dias, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma guarda. Eu falei, como é que a escola é quartel e não tem a guarda do quartel? Eu fiquei lá 1 mês e meio, aí fui designada para ser comandante lá em Braslândia, fiquei lá 3 meses, voltei porque mudou o comando, na época o coronel Suami assumiu o comando da PMDF e falou, não, Maria Costa, você tem cara de ensino, você vai voltar para a área de ensino. Então, praticamente não comandei a área operacional, só a área de ensino. Aí voltei no início de 2012, fiquei 12, 13, 14. Saí coronel, fiquei 3 anos e foi um grande transformador ali, porque literalmente a gente transformou o Buritinga numa escola novamente. Tanto é que o CFP3 foi feito lá. Aí nós fizemos, eu, André Costa e o Lobão, nós tivemos a grande missão de fazer 23 salas de aula, sem dinheiro nenhum da Polícia Militar, só com doações e os amigos ali também que gostavam a GFIS, né? E aí fizemos, a mão de obra era todas as sessões de obra dos batalhões. Teve um dia lá que tem 100 pessoas trabalhando e nós construímos e entregamos a tempo, né, a transformação do quartel, mesmo sem o dinheiro, sem a Polícia Militar ter condições de fazer isso, que teria que fazer licitação, enfim. Então, e ali nós tivemos a oportunidade de criar salas de aula, um auditório e transformar aquilo verdadeiramente hoje no que é o complexo de ensino da Polícia Militar, onde hoje tinha vários batalhões, né, principalmente vários batalhões, não, várias unidades, tinha um BAVOP e tinha também essa parte que é da academia, que é da formação. Hoje está diferente, né, o formato hoje é diferente, mas eu encerrei a minha atividade profissional com quase 32 anos de polícia, porque faltaram 4 meses apenas, e eu ainda queria continuar trabalhando, né, no gás ali de, né, coronel. Eu saí coronel com 30 anos e fiquei mais quase 2 anos como coronel na função. Encerrei minha carreira ali. Tive vontade de comandar a academia, sim, tive vontade de comandar o DEC, sim, mas é conjuntural. Você exercer algumas atividades na corporação, depende de você trabalhar para isso. Não foi por falta de capacidade, com certeza, não foi por falta de empenho, mas eu encerrei minha carreira na área de ensino. Acho que eu comecei e terminei na área do ensino. E para mim foi muito gratificante, porque é transformador. Eu falava sempre, e acredito muito nisso, que todas as outras atividades da corporação passam lá pelo ensino, pela instrução. Então tem uma grandeza muito grande. Então sempre fui uma mulher do ensino. É interessante, né? Também essa história da senhora na educação, de fato, né? E a gente sabe o poder que a educação tem para transformar pessoas, para transformar instituições, e eu acredito a educação, a grande mais-valia que faz a Polícia Militar ser o que ela é hoje, uma Polícia Militar que é referência. Lembrando também que eu e a Coronel estamos falando aqui, né, Coronel como presidente da nossa CAB, eu como pesquisador, apresentador aqui do podcast, não falamos em nome da Polícia Militar, falamos como pessoa física, né? Mas, de fato, a educação da Polícia Militar é uma educação com muito sucesso, né? A gente tem uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, a única instituição policial brasileira com uma instituição mantida, né, tem como mantenedora a Polícia Militar do Distrito Federal, temos 2 graduações, 6 pós-graduações, temos vários oficiais formados, né, com mestrado, com doutorado, enfim, houve de fato um investimento e a gente tem que agradecer as pessoas, né, os oficiais, as praças, que se envolveram nesse processo, muitos já foram para a reserva, e está aí bastante. A gente, né, tendo que valorizar, né, esses excelentes profissionais que passaram pela educação na Polícia Militar, e o que a gente faz hoje é só dar seguimento, né, Coronel? É verdade, eu fiquei sabendo agora pelo Tenente Coronel Hudson, subcomandante da academia, que vai haver agora no mês de junho uma solenidade como nunca houve, aniversário da academia, e fazendo uma homenagem a todos, desde o primeiro comandante e veteranos que já passaram por lá. Até a CAB convidaram a gente para participar, dando um apoio. Vamos fazer isso com muito
significado, né? Porque a academia, eu acho que a polícia militar é outra, né? Depois da academia, a gente questionava lá atrás, né? Por que a gente tinha que ser formada, né? Ir para outro estado da federação, porque a gente não tinha academia, e a partir da academia houve, na minha maneira de pensar, mais uma uniformidade de pensamento, de doutrina, e a gente se orgulha muito da academia, do órgão de formação, e vai ser bacana. Eu acho que é dia 16 agora, próximo mês, que vai haver esse evento na academia. Coronel, a senhora já mencionou, e eu creio até porque também me aproximo, né, dessa fase, como deve ter sido difícil para a senhora vestir o pijama, né, literalmente, né? Então eu gostaria que a senhora talvez rememorasse como foi para a senhora sair, né, ingressar foi na traumático. reserva. Foi traumático. E talvez por ter sido traumático para mim, é que eu faço muita coisa hoje para o veterano, né, como presidente da CAB. E faço com muito zelo, com muito cuidado, com muito acolhimento. Porque, assim, a minha trajetória foi de soldado a coronel, e eu sempre vivi a PM, né? Eu, às vezes, acho que até deixei um pouco de lado a minha família. E ali, quando você chega a coronel, você tem um acúmulo de conhecimento e de vontade de engrandecer a tua corporação. E ali em 2015, eu ia fazer 32 anos já, né? A primeira turma, então, de soldado, e eu saí só realmente ali os 30 anos que eu saí coronel. E eu me senti ainda muito útil, com muita vontade de trabalhar, e eu fazia um trabalho excepcional no complexo de ensino. Sim. Várias turmas passaram por lá, de aperfeiçoamento, desde o CAP, CAEP, de praças. Tinha a parte da formação, que é lá, né, a companhia de alunos, e os oficiais também, tanto do CAO quanto do CAE. Hoje, né, é diferente. Mas, assim, eu estava plenamente ativa, né, querendo continuar. Mas foi um traumático pelo seguinte, acho que eu não estava preparada, sabe, Luciana? A gente não se prepara. Eu acho que hoje as pessoas têm que ter essa consciência de que tem que acabar esse vínculo com a PM, tem que se preparar para ir para a reserva. E eu ouvi da primeira turma que assumiu, né? Primeira turma da nossa academia que assumiu, que eu não tinha, como dizer, os requisitos para continuar. Então, assim, eu não sei se foi verdadeiro, mas chegou até mim dessa forma. Então, eu me senti assim, poxa, eu vim lá de soldado, cheguei a coronel, tô sendo descartada. Então, imagine como é com os praças. É mais ou menos assim que eu me senti. Coronel, do último posto, sendo descartada. E eu não entendia por que eu não servia para compor essa nova equipe. Bom, e aí eu pedi a reserva em março, né? E porque não me deram um comando, eu e mais alguns oficiais antigos, R2, ficamos no corredor, né? Com algumas tarefas administrativas. Deve ter recebido alguns presentes, né? Que a gente que acompanhou sabe. Exatamente. Aquilo ali não foi legal. Alguns inquéritos. Quando a gente fala presentes, né, são inquéritos, comissões. Umas comissões que eu nem fui lá, sabe? Não fui. E assim, eu quero até dizer isso para nossos dirigentes, que hoje são da academia, que não façam isso, né? Não descartem as pessoas. Depois teve outros comandantes que, né, acertaram, né, que não descartaram as pessoas. Porque ali, eu falo descartar porque não diz nem muito obrigado. Você não serve? Como é que eu sei coronel de polícia, trabalhou a vida inteira corretamente, deu o seu melhor, a sua energia e você não serve? Então, assim, aconteceu isso comigo. E eu sei que muitos outros coronéis também se sentiram assim. Mas eu superei isso, Depois, não, acabou a minha história aqui na ativa. Então, e aí foi em março, e aí eu tinha visto alguma coisa da CAB, Operação Tiradentes, e que eu sempre fui sócia da CAB, né? Até porque nós mais antigos, a gente era obrigatório, né? Associar a CAB lá quando a gente entrava. E aquilo mexeu um pouco comigo também, sabe, Luciana? Aquela Operação Tiradentes. Aí eu falei, eu não entendo nada de associação, nada de política, mas eu vou montar uma equipe e vou trabalhar para a gente enfrentar esse povo, né? Que enfrentar quem está no poder é bem difícil. E foi assim, em 2015 eu preenchi esse meu tempo, que eu estava meio chateada com a polícia, de fazer uma proposta para vários associados. Olha, a CAB é muito importante para a família PMDF, e realmente é. A CAB é de 1903, veio dentro da estrutura da PM, e ali em 2008 que ela saiu para uma adequação ao Código Civil. Passou a ser uma associação privada, com regimento e estatuto próprios, né?
E ali eu comecei a montar uma equipe e dizer, nós vamos resgatar a CAB. E entrei nesse mundo aí de associação. Então, eu praticamente não senti que é estar na reserva. Ganhei eleição em 2015, em outubro, assumi contra tudo e contra todos, mas em virtude do nome, da seriedade, da honestidade, da minha trajetória dentro da Polícia Militar, eu venci todos. Foi reeleita, né? Já estou há 7 anos à frente da CAB, já três eleições, e foi outra história na minha vida, que dá um livro também. Outro grande desafio, ser presidente, primeira mulher, né, ser presidente de uma associação no contexto PMDF e ressurgir das cinzas. É outro grande marco da minha vida profissional, porque eu me sinto ainda trabalhando para a PM, porque a gente trabalha para a família PMDF. E, Coronel, essa fala da senhora em relação a como a senhora pegou a CAB, né? É uma das questões que eu ia tratar com a senhora, né? E a senhora já respondeu em relação ao porquê de aceitar esse desafio. Então, agora é muito fácil, né? Com a estrutura que a CAB tem, vários candidatos se apresentam querendo administrar a CAB. Quem não quer administrar a CAB hoje, né? Mas naquela ocasião, sendo capa de jornal, com processos criminais e cíveis correndo, com dívidas, então foi uma grande batalha, né? Para a senhora, inclusive, recém-egressa, né, na reserva, como veterana, e pega esse grande abacaxi, né? Um grande abacaxi mesmo. Mas só que a gente não esperava assim... Que o problema era tão grande. Exatamente. A Operação Tiradentes, e lá dentro da própria Polícia Militar, ali no setor policial, é ruim, assim, a gente se sente ruim, né? Embora a PMDF não tivesse nada a ver, né? A CAB ocupava ali, naquele momento, de uma forma até irregular nas instalações. Porque, assim, às vezes as pessoas não entendem, muitos sócios ainda não entendem, é bom a gente falar isso. A CAB, ela ficou dentro da estrutura da PM até 2008, por uma adequação, realmente, à exigência do Código Civil, aí saiu da estrutura da PM e passou por um período de transição. 2008 até 2011... Só que era a mesma gestão que, né, ficou até 2015. Então, ela passou esse período de transição ali para elaborar estatuto, regimento, e foi o grande mal, né? Eu diria que a pior fase da CAB foi quando ela saiu da estrutura da PM. Era uma instituição grandiosa, principalmente na vertente empréstimos. Né? Quem não lembra lá atrás da CAB ajudar os policiais de uma maneira muito significativa de empréstimos com uma taxa bem pequena. Supermercado também. Supermercado, depois, exatamente, muitos policiais. Tinha aquela questão da virada, né? Que ainda existia a rubrica, a CAB tinha uma rubrica de entrar no contra-cheque da pessoa, descontar o empréstimo, descontar ali a compra que fazia no mercado. Então, a CAB, ela ajudou muita gente. E ajuda, né? E ajuda ainda. Mas eu estou fazendo esse retrospecto para que as pessoas entendam que tem muita gente que acha que a CAB ainda, né, é dentro da estrutura da PM. Então, ela saiu ali de 2008 até 2015 e, infelizmente, a administração que estava lá, as pessoas que estavam lá, foram... muito competentes em destruir patrimônio, porque só da vertente de empréstimo ela tinha 89 milhões na carteira de empréstimo. E de repente, em 8 anos, tudo isso foi dissipado. Começaram a criar braços, começaram a fazer... Hoje eu falo assim, olha, foi um misto de dolo, de querer fazer a coisa errada, com a negligência de não saber administrar um patrimônio que não é público, mas acaba sendo, tendo essa vertente, porque é de um colegiado. Um público, né, policial, família PMDF. Então, quando eu entrei, Luciano, eu me assustei com o rombo que existia, né? Se vendesse tudo que a CAB tinha, não dava para pagar todas as dívidas. Então, quando eu falo que foram competentes nesse sentido, de pegar um patrimônio ali de quase 100 milhões e acabar com tudo. Mas se você não sabe administrar, se você já, né, gosta das coisas erradas, e se você não trabalha com honestidade e transparência, não tem empresa que resista.
Então, começaram a fazer criar vários braços, aí eu cito o Instituto CAB, CAB Cred, que não era da CAB, era com outro CNPJ, e por aí vai. Essa questão toda dá um livro, se for olhar, e eu convido qualquer sócio que queira saber um pouco mais, compareça a CAB. Tem todos lá, todos os documentos para a gente provar. E qual é o mistério? Porque eu sou melhor do que todo mundo? Não. Essa é uma questão de vontade, de acertar, de querer trabalhar de forma honesta e não deixar que façam coisas erradas. É simples. Então, hoje, a CAB, ela realmente ressurgiu das cinzas. Muito sofrimento, inclusive pessoal meu, mas a gente venceu. A gente conseguiu limpar o nome da instituição, hoje tem credibilidade, hoje tem uma fila de pessoas querendo fazer parcerias, nós temos vários benefícios diretos, como o jurídico, temos farmácia, a barbearia, funeral, que ninguém gosta de falar. Abriu para outras categorias também, né? Para outros segmentos. Tem tanto, hoje realmente é uma caixa de benefícios, você abre, ali, você tem parcerias na área comercial, na área de educação, na área de educação, na área de saúde. Tem vários benefícios e vários parceiros importantes. Nós somos grandiosos financeiramente? Não, mas nós somos uma associação hoje respeitada, com 11 mil associados titulares, só que a gente trabalha isso vezes 3 para a família, e a gente vai estudando o nosso público e vai atuando, atendendo as demandas. A última agora foi a CAB Saúde Mental, porque a gente tem que acolher o associado. E eu te digo, Luciano, hoje eu tenho uma visão completamente diferente do nosso público. Eu entendo hoje que dentro da farda tem um homem, tem uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, um profissional que pede socorro. Tem uma família, né? Tem uma família que pede socorro, por isso a gente tem que acolher. Porque lá na ativa, você não tem tempo, às vezes, de você olhar ali essa parte social. Não tem, porque as missões são inúmeras, e você tem mau tempo ali, você fica reagindo. Na CAB, não, a gente tem esse olhar de acolher. E hoje não adianta a gente ter, como você falou aí, o uniforme maravilhoso, dentro do Corolla, e às vezes ele está com um sofrimento muito grande na família. É um endividamento, é uma depressão, é um alcoolismo. E aí a gente hoje tem um ambiente que acolhe esse policial. Já tem lista de espera. 3 psicólogas, a gente vai para contratar uma psiquiatra. E tudo isso é para ajudar a PM. Eu entendo que o papel das associações é muito grande. Mas é extremamente relevante. Quando você acolhe esse policial e você vai dar toda essa sustentação, que às vezes a PM não tem condições de fazer. Essa fala da senhora, coronel, é muito importante, porque a gente sabe que existem amarras legais, existem as dificuldades do Estado, né, lei de licitações, processos burocráticos, né, infelizmente o Brasil há uma burocracia ainda mais no serviço público, e as associações, em virtude dessa facilidade maior, obviamente alimentada pelos seus associados, e é importante, né, o policial ele se associar às associações para ter representatividade, e até eu convido você que ainda não conhece as novas instalações, eu já conheço, né, as novas instalações da CAB aqui no CIA, a gente grava aqui no CIA, excepcionais, é um shopping praticamente, tem uma farmácia bem, com muitos remédios, né, bem diversificada, grande, tem uma loja para compra, né, para venda de fardamento, tem uma sala lá para os veteranos com sinuca, uma lanchonete, um salão, né? Então um shopping que a Coronel tem um stand de tiro. Tem a parceria com a Smart Shoot, com a Smart Shoot Brasil. Loja aproveito e já convido você, policial, a comparecer, né, a treinar na Smart Shoot. Tem preços super especiais, né, para o policial militar, justamente alimentado por essa parceria com a CAB, né? Eu vi até aí, uma promoção que eu fiquei... a gente da Glock, circulou da em alguns grupos, coronel, e a maioria do pessoal, não, isso é pegadinha, isso é mentira, e não é não. E dividir 10 vezes, né? Então, para o público é muito importante, até para o policial que está indo para a reserva, que terá que entregar o seu armamento, né? É uma oportunidade ímpar, né, coronel? Muita gente fala que assim, Luciano, não sei onde que está a CAB, né? O pessoal ainda remete a CAB lá no setor
sou policial. Lá só tem um restaurante, que faz uma diferença enorme também na vida do associado, principalmente do cadete, que o restaurante mais é em função do cadete e do pessoal que vai ali para o centro médico. Mas realmente, hoje a gente tem uma estrutura muito bacana, não é um shopping, mas parece, né? E nós temos vários benefícios, como você falou aí, de farmácia, jurídico, são benefícios diretos. Veteranos, por isso que eu falei, o acolhimento. Talvez o que eu senti na pele, que a gente sofre quando vai para a reserva, falei, vamos acolher o veterano. E hoje a gente tem uma sala, ele pode ficar o dia todo lá se quiser, né? Conversando, interagindo. Corta o cabelo, vai lá no stand de tiro. Por falar em stand de tiro, aí agradecer o Coronel Santana, que Sim, esteve aqui conosco. que sempre acreditou no nosso trabalho. O Santana é um homem visionário, um comerciante, um empresário de sucesso. E na época eu pedi assim, Santana, eu quero uma arma, eu quero vender armamento na CAB, que eu imagino não pode vender diretamente, eu queria convidar você para montar uma loja conosco, tem um espaço razoável. Aí ele foi lá, olhou, falei, aqui dá para fazer mais do que uma loja, dá para fazer um stand de tiro. Aí eu falei, dá mesmo, depois, né, que ele entregou a loja, hoje uma loja respeitadíssima, né, vende mais barato para o associado, e um stand de tiro, que também vem nessa vibe de ajudar a polícia militar. A PMDF só tem 2, salvo engano. E ali é como se fosse um ambiente militar, porque todos ali da família PM. E, né, com o Coronel Santana na frente, é uma parceria de sucesso, que a CAB fica muito orgulhosa de fazer essa parceria com a Smart Chute Brasil. Eu como associado, desde que ingressei na corporação, né, como cadete, me sinto muito honrado e representado pela senhora, e quando eu vou nas instalações ali da CAB, eu me sinto muito acolhido. Mas a gente percebe que o nosso associado, ainda mais os veteranos, né, tem um bom espaço para estar ali e às vezes não usufrui, né, de cortar o cabelo de forma gratuita, comprar um remédio mais barato, né? Então é importante conhecer a estrutura, né? Tudo isso é benefício. E aí o restaurante, né, Coronel? Permita-me dizer também, quem não conhece ali o restaurante, a gente fica até assim, às vezes eu volto e retorno ali perguntando, porque às vezes bebo um refrigerante, uma água, se a pessoa colocou, porque o preço realmente é um preço bem abaixo do mercado. Para o né? associado a gente faz essa frente, Luciano, e assim, quando eu falo, a CAB ainda é a menor contribuição, né, R$68, eu falo para o associado, vem cortar o cabelo 2 vezes aqui, que já é o preço, né, que você paga. Faz uma compra no dia a dia, se você fizer, dependendo da compra, você tem R$100 de desconto, porque você, como associado da CAB, você compra qualquer item a preço de atacado. Então, quando você faz esse somatório, vale muito a pena ser sócio da CAB. Só restaurante é outro, né? A gente não pode deixar os cadetes na mão. Acabou o contrato, a PM não fez o pregão, a gente fez um contrato extraordinário por 1 ano, até que a PM venha com um novo processo licitatório, e a gente quer participar. Ali a gente não tem lucro, mas a gente faz uma frente para o associado, para o PM, que precisa de um restaurante digno. Antes não era, diga-se de passagem, eram umas peluncas, e o policial tem que ter dignidade em tudo. É na viatura, é num restaurante, é numa comida acompanhada para o nutricionista, e por aí vai. A gente trabalha com essa palavra, que eu acho que ela diz tudo. Dignidade para o policial. E a localização agora do DVPC ali ao lado, né? Eu sempre almoço ali na casa. Os veteranos. E é interessante, né, Coronel? Porque a gente sempre está vendo ali alguns colegas de longa data, vários anos que a gente não via, então já fica ali do lado, numa estrutura muito boa que a PMDF, que é um respeito ao veterano, mudou muito, né? Porque antigamente as instalações não eram muito adequadas. É recente, eu parabenizo o comando da corporação, acho que foi no comando do Coronel Vasconcelos. Depois o outro inaugurou, mas começou, né, a mudança para aquele local. E ali hoje tem dignidade. E o veterano, Luciano, ele quer ser acolhido, ele quer saber o que está acontecendo na corporação. Nós só fomos para a reserva, mas a gente torce por cada vitória e chora com cada momento também ruim. Hoje a corporação vive um momento ruim, a partir do dia 8, né, de janeiro, mas a corporação é maior do que tudo isso. A PMDF é maior do que tudo isso. Então, o que a gente faz é acolher e torcer muito para que você que está na ativa chegue a ser veterano. E então, a gente tem que tratar bem os veteranos. Coronel, e na história da Polícia Militar, a CAB, ela sempre ajudou. E eu sou testemunha. Na época do Instituto Superior de Ciências Policiais, obviamente, pelas dificuldades, né, licitatórias, dificuldades
que nós encontrávamos à época com visita do MEC, e a CAB, inclusive, bancou alguns pedagogos e professores, né, ajudando a corporação a manter esses profissionais para que a gente pudesse fazer uma entrega de qualidade para o nosso público interno. O próprio apoio que nós temos hoje da CAB no nosso podcast, né, que não tem fins lucrativos, o objetivo de fato é convidar atores, autoridades, personagens dentro desse nosso universo para que a gente possa debater, refletir, falar sobre segurança pública, e a senhora tem apoiado, logo no início foi a primeira instituição que nos apoiou. Eu espero que continue nos apoiando, porque é importante para o nosso público se ver representado também aqui pelo apoio que a CAB, os clubes oficiais, e a gente lança o convite também para as outras associações que queiram apoiar esse projeto, um projeto que visa justamente tentar melhorar a entrega da segurança pública, obviamente falando de tudo, de políticas públicas de maneira geral que impactam na segurança pública, né, Coronel? Acho super importante a gente participar, principalmente quando primeiro, um policial militar como você, uma pessoa respeitada dentro do contexto do ensino. E se a gente pudesse unir, né, eu falo assim, eu participo do fórum de associações, que são associações tanto da PM quanto do bombeiro, mas quando é segurança pública, a gente convence melhor até os conselheiros a gente participar, dando um apoio e incentivar. Em minha opinião, vale muito a pena a gente se unir, né, como fórum das associações. Acho que tem outras associações que você pode buscar também, como a CAP, a Cifaz, do Major Cruz, e eu vou sempre defender essa parceria, essa união. Acho que falta às vezes, sabe, Luciano, a questão da união, da gente reconhecer nossos atores, quem é expoente na área do ensino, na área da segurança, na área operacional, e ajudar. É por aí, a gente só vai crescer, inclusive fazer a diferença em termos de representações, quando a gente se unir melhor em todos os sentidos. Falando em representação, Coronel, a senhora foi candidata a deputada federal no pleito passado, né? O que fez a senhora assumir esse desafio e quais os projetos futuros da senhora em relação a essa questão? Luciano, Fernando Pessoa fala que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? O não a gente já tem, né, Coronel? Eu fui mais... Eu nunca tive perfil político. Eu tenho aprendido muito, assim, nem de associação, né? Eu era mulher do ensino. Sempre fui mais técnica. Talvez por eu não ser essa coisa de buscar a política, bons relacionamentos, eu não tenha tido até mais êxito dentro da corporação em outros cargos. Mas na CAB tem sido um aprendizado para mim. Foi e está sendo um aprendizado em todos os sentidos. E o que me levou a participar da política partidária foi, assim, acho que foram duas coisas. Primeiro, eu acredito muito na bandeira das mulheres. E na política não é diferente. Há um percentual mínimo de mulheres, né? Eu não tenho os estudos atuais, mas até na eleição era 15% de mulheres no Congresso, né? É muito pouco ainda. E quando a gente vê a lei de cotas, a gente vê assim, que as mulheres são colocadas mais para cumprir aquela tabela, né, preencher, mas não é verdadeiramente investido ali numa campanha, né, para as mulheres. E como a minha vida toda foi na defesa de vencer batalhas, na própria polícia militar e chegar a coronel, ao último posto, eu entendo que na política tem que ter, sim, as mulheres têm que se apresentar. Mulheres como eu, né? Mulheres que fazem, mulheres que têm história, mulheres que querem trabalhar em prol da categoria. Foi nessa vertente. E também, assim, uma outra coisa que me fez pensar, assim, eu aprendi muito na questão de ajudar nossos policiais. Então, hoje a gente faz um atendimento às demandas, né? Será que como parlamentar a gente não pode fazer mais, né? Só que as lições que ficaram é que, primeiro, enquanto instituição, nós somos bem divididas. Não falta união, falta visão de... Isso mesmo. A visão de que se a gente tirar um pouco as vaidades ou juntar, tiver um grupo menor, nós vamos ter um êxito. Nós somos mais de 100 mil votantes e a gente nunca tem mais representantes. Digamos que
Já teve época que não tinha nenhum parlamentar. Hoje a gente tem, né? Tem o deputado Hermeto na esfera distrital, tem o Fraga na federal, graças a Deus que temos pelo menos esses 2, né? Mas por que não ter mais? E por que não ter mulher também? Então, acho que é isso. Eu percebi muito claramente lá na associação que a gente tem um limite, Luciano. Você pode ir até em determinado ponto em ajudar os policiais. E você imagina assim, poxa, a gente podia ajudar mais. Como parlamentar, quem sabe? Então, foi uma experiência inicial, gostei. Tem coisas ruins que a gente não absorve, mas ficou a lição. É preciso você ter coragem, é preciso você se apresentar, porque senão, sempre vão ter as mesmas pessoas, os mesmos atores que às vezes não são tão comprometidos. É isso. Coronel, até já conversei com a senhora sobre isso, né? A gente tem, de fato, esse problema institucional, que é a pulverização dos votos, né? Nós temos se juntar tanto a questão da influência do policial militar junto à comunidade, né, em relação também à sua família. Geralmente o policial militar na família sempre é uma referência positiva, né? Então influencia muito os familiares, influencia a comunidade. E não é à toa, né, que os candidatos sempre estão tentando falar com as polícias, empenhados, e obviamente a gente agradece, né, empenhados em tentar ajudar. A gente está numa caminhada aí para aumento, e vários parlamentares aqui do DF, e a gente tem que agradecer, né, empenhados no nosso aumento, o senador Isalci, o deputado Fraga e outros parlamentares, até que não são vinculados à categoria. Mas o que eu falava para a senhora, não sei se a senhora recorda um dia na CAB, é que essa pulverização, ela se dá muito pelos aventureiros. E quando eu falo aventureiro, não é aquele que às vezes nunca participou da política e quer participar, não é sobre esse aventureiro. Aventureiro, para mim, é aquele indivíduo que você olha o histórico pretérito dele, profissional ou de entrega para a sociedade, e não consegue enxergar nada. E assim, talvez por um alinhamento dos astros, um conhecido, esse indivíduo ele se candidata. Então, eu acho que a principal questão, não só para os policiais militares, é para a sociedade de maneira geral. Quem é esse candidato? O que ele fez pela sociedade ou por aquela comunidade restrita que ele quer representar, né? E eu sempre falava isso para a senhora, quando a senhora me falou que iria ser candidata. Que bom, né? A entrega que a senhora fez para a CAB, eu imagino a entrega que a senhora vai poder fazer para os policiais militares e também para a sociedade do Distrito Federal e para as mulheres, porque a senhora tem essa bandeira, né? E tem esse histórico também para o ensino, né? É verdade. Então eu fiquei muito feliz à época. Então eu creio que a gente tem que ter uma conscientização do nosso público interno, no sentido de união, valorização das associações. As associações, como a senhora falou, precisam de fato estar unidas, não enxergar vaidades ou não enxergar também a associação como trampolim para se candidatar, né? É justamente isso, cada um analisar o perfil desse candidato e a gente se unir em torno de nomes sérios, né, ancorados também pelas associações, que tem o seu papel e a sua importância. Então, eu fiquei muito feliz à época. Infelizmente, a senhora, embora eu já falei para a senhora, né, que às vezes a caminhada é mais importante do que a linha de chegada, Deus tem planos para a gente que, às vezes, a gente quer ir para determinados caminhos, assumir determinadas funções, e Papai do Céu fala, não, meu filho, não vá, porque aquilo não vai ser bom para você, você está fazendo um bom papel aqui. Então, eu acho que Deus olhou para os associados da CAB e falou assim, não, ela tem que continuar aqui. Mas, Coronel, já caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. Já encerrou. Já passou rápido, né, Coronel? Uma hora. Rápido. A gente poderia ficar aqui 3, 4 horas, ainda mais um papo tão agradável com uma pessoa assim tão formidável como é a senhora. Obrigada. Né, uma referência na nossa instituição. Mas eu gostaria de encerrar perguntando quem é, né, tirando a vida profissional, a vida como presidente da CAB, quem é a Maria do Santo Costa? Maria do Santo Costa, olha que pergunta difícil. Não, mas eu respondo em poucas palavras. Eu acho que eu sou uma maranhense determinada, destemida, que foi à luta, né, que vai à luta ainda, com muita disposição de viver as coisas, absorver o que é importante.
e ajudar as pessoas. Acho que eu nasci com isso, né, com essa vontade de ajudar as pessoas. Eu me sinto muito bem como presidente de associação e a gente querer atender as demandas, resolver. Não resolve tudo, sabe, Luciano? Mas é isso, eu acho que é uma mulher determinada, uma mulher que crê em Deus, determinada, que vai à luta, que não tem medo de enfrentar os desafios. É isso. Coronel, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui no nosso podcast Opinião Segura. E esse minuto final vai para a senhora mandar uma mensagem aí para os associados, né, para os admiradores da senhora, só tem muitos admiradores e fãs na Polícia Militar e também na comunidade Distrito Federal. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, a você pelo convite e dizer para os nossos associados principalmente, para as pessoas também, que eu conheço muita gente da comunidade, para o público, família PMDF, que conheçam mais a CAB. Estamos ali no CIA Trecho 3, tem muita gente que fala não conhece a CAB, acha que a CAB é só o restaurante, e hoje a gente tem uma estrutura pensando sempre no associado. O foco é o associado. Conhecendo um pouquinho mais da CAB, como ela está hoje, como ela está sendo administrada, com seriedade, com transparência, eu acho que a gente pode aumentar ainda mais o número, né, de 11 mil associados e saber que a CAB complementa, como outras associações, mas a CAB ainda é a maior, complementa as atividades da Polícia Militar. A gente trabalha para a família PMDF, trabalha com muito amor, trabalha com muito afinco, com muita seriedade e com muito respeito ao associado. Compareçam, estamos aguardando vocês lá na nossa sede. Muito obrigada. Obrigada, Luciano. Muito obrigado, Coronel. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Opinião Segura, que, como eu disse, é apoiado pela CAB, pela Associação pelo Clube dos Oficiais da Polícia Militar, pela B2Move, pela editora Última Rácio, pela Smart Chute Brasil e pela Total Flórida Internacional. Até o próximo episódio do Opinião Segura.